Boa tarde a todos. Então, mais uma Conversas com Amigos Espiritualmente Despertos, da Palavra do Silêncio. Lembrando que isso é uma ideia que o Aloísio teve aí, não faz parte de nenhuma instituição, nem de nenhuma religião. Pelo contrário, foi o Aloísio que manifestou isso em um determinado momento. E eu queria, nesse sentido, agradecer todos aqueles que estão assistindo e, vamos dizer, as conversas, que essa aqui já é a quinta, em um pouquinho mais de um mês. Agradecer a vocês todos, agradecer àqueles que se inscreveram no canal e lembrar que isso é uma iniciativa totalmente do Aloísio. Não tem mais ninguém por trás de absolutamente nada disso. É o Aloísio realizando isso e convidando amigos. E já temos aí vamos dizer assim, várias pessoas para assistir, para conversar. Já temos uma lista de uns 15. Nós temos conversa por um bom tempo, todo domingo ou todo dia que você quiser assistir, certo? Porque o vídeo, hoje à noite, provavelmente já está lá no YouTube. Quem quiser ver, está lá. Então, Anitta, para minha surpresa, porque foi uma surpresa, eu encontrei aí no YouTube, a questão de uns 10 dias atrás, 15 dias atrás, de repente eu falei, Anitta, vou ver quem é essa pessoa. Eu falando. E daí eu falei, nossa, que legal, ótimo, porque é uma pessoa interessante, ou é uma não pessoa, vamos dizer assim, né? Isso já estou eu falando, interpretando, certo? Que está manifestando essa consciência universal que somos, que entendeu, que compreendeu e realizou isso, entendeu? Que interessante. E daí marquei uma conversinha com ela, conversamos aí tipo uma horinha por WhatsApp e falamos, ótimo, vamos seguir em frente, vamos continuar com essa conversa, entendeu? A coisa aconteceu, de certa forma, assim. E, então, quem é a Anitta? A Anitta, quem é esse personagem, Anitta? Tem um personagem, existe a Anitta. Conta para nós, você, Anitta, coagulada na nossa frente aí, que tem uma história aí de vida, é mãe, trabalhou com astrologia, já viajou até, morou na China. Isso talvez não tenha nenhuma importância, mas conta para nós, o que é a Anitta? O que a Anitta percebeu, entendeu, compreendeu? Conta um pouco da tua experiência para nós, Anitta. Olá para todos que chegam, que chegarão, né? Vamos falando um oi aqui. Vou deixar aqui que eu estou muito feliz por esse momento também, aqui em partilhar. E muito agradecida pela iniciativa do Aloísio, né, de trazer essas conversas para que as coisas floresçam na espontaneidade da vida. E acho lindo que o nosso encontro tenha sido de forma tão espontânea, né, e tão gratuita e fluida, que eu acho que é para onde eu mais levo, assim, o fluxo. Vamos no fluxo. Então, a Anitta, eu até penso assim, quando olhar para trás, olhar para o passado, dá até uma preguiça, né? Porque você fala, nossa... Ótimo. Você fala, nossa, foi um caminho para eu chegar até aqui, mas não me associo a nada disso mais, sabe? Às vezes, quando eu pego para ter que falar da história, do passado, aí eu fico falando, parece que eu realmente estou falando de uma terceira pessoa, assim, essa que estava lá não é mais essa que está aqui, mas foi ela que me trouxe. Então, é um negócio desassociado, mas que faz muito sentido, né? Então, eu fiz essa caminhada, como a gente conversou aquele dia, que foi completamente involuntária. Eu não posso falar assim que eu tinha consciência de que eu estava buscando algo. Foi uma coisa que eu me liguei de que eu estava encontrando alguma coisa quando eu já estava encontrando. Porque eu fui seguindo no padrãozinho ali, né? Na alienação, que eu gosto de chamar. Eu fui seguindo naquela alienação, me casei, naquele contexto todo religioso, tive filho, e de repente, durante a gestação, eu falei, opa, peraí, que algo de errado não está certo aqui, tem alguma coisa que não está encaixando, gestante. E naquela experiência eu fui sempre me entregando, porque eu sempre fui muito pronta para entrega, eu sempre me entreguei muito a tudo na vida, assim. Eu chamava isso de comprometimento antes. Reconheço ainda como comprometimento, mas hoje eu vejo mais como entrega. Eu sempre fui meio na entrega, assim, estou aqui, estou aqui. Então, estou aqui, não estou lá, e me dedico aqui. E aí me entreguei para aquilo que a gestação estava me trazendo, que eu não sabia o que era, e me parecia interessante porque era um mistério, que parecia que eu tinha que desvendar algo, e eu não fazia ideia do que era, e fui deixando a vida me levar. E daí, para não ficar aquela história muito longa, daí, Aloísio, eu caí em
inúmeros cursos de formação, de inúmeras coisas sem imaginar. Os que mais me marcaram, assim, o que mais me marcou mesmo foi uma formação em PNL que eu fiz. Acabei tendo o título de Master em PNL, que eu não utilizo mais hoje, mas foi uma coisa que me impactou bastante quando eu fiz, e que ali realmente teve um divisor de águas para mim, porque ali eu me liguei de que eu mandava na minha cabeça. Eu não sabia disso. A Anitta lá de trás não tinha essa noção de que, pô, eu não preciso pensar isso, eu posso trocar o pensamento. E aí eu descobri uma paixão pela mente. Meu processo foi esse, o funcionamento da mente. Eu falei, o que eu posso fazer com isso aqui? E aí eu comecei a perceber que nenhum estudo me conquistava. Eu não conseguia ficar presa em nenhuma teoria. Nada me levava ao ponto de eu querer me dedicar só àquilo. Então, eu permiti que isso acontecesse dessa forma e fui fluindo. Disso veio um divórcio, veio um caminho doidão mesmo. E eu fui só indo, fui fluindo, fui experimentando, percebendo e vi que algo estava acontecendo comigo. Porque eu não me reconhecia mais, eu não reconhecia mais o meu passado. E aí eu fui atrás de entender o que é que estava acontecendo comigo. Você entende? Foi bem involuntário. Eu fui pelo sentido, pela percepção acontecendo algo. E aí, depois que a coisa já estava acontecendo, que eu fui atrás de entender racionalmente, do intelecto, o que estava acontecendo. E daí eu comecei a descobrir inúmeras pessoas falando em palavras o que eu estava sentindo. Francis Lucille. Encontrei Francis a partir de Rupert. Primeiro encontrei Eckhart Tolle, que me levou a Rupert, que depois me levou a Francis. E aí fiquei com Francis. Foi com quem eu falei, nossa, esse cara... A conversa dele, assim, explicava muito bem o que eu estava sentindo, colocou em palavras o que eu sentia. E sim. Até conhecer quem eu falo assim, eu chorava em prantos do dia que eu ouvi pela primeira vez do Krishnamurti falar, porque aquele, me arrepia, aquele ali sim, aquele tirou da minha alma tudo o que me incomodou a vida inteira e eu não conseguia verbalizar. E ali eu falei, acho que eu encontrei alguma coisa de muito precioso aqui dentro de mim. E aí alguns anos se passaram, uns 3 anos aí, que de reclusão, uma reclusão muito intensa, muito antes de pandemia, uma reclusão muito intensa que eu entrei, eu me desfiz de amizades, de tudo, deixei profissão, deixei tudo, e fiquei reclusa, eu com meu menino, ele tem 6, 7 anos agora, para eu realmente perceber, através do meu corpo, o que estava acontecendo para além dos 5 sentidos. Você entende que parece que foi um processo que começou para fora e eu, ao invés de ser o que eu vejo todo mundo fazer, que sai... Uma pergunta, você acha que tem fora e dentro, depois dessa compreensão que aconteceu? Não, eu falo assim para as pessoas, para captar o entendimento das pessoas, mas não tem fora, não tem dentro, isso aí não tem nem não tem fora, não tem dentro, porque como que pode, é difícil verbalizar essa parte, né? Como que pode você, nessas experiências, que também não são experiências, né? Mas nesses momentos de ausência do físico que você experimenta quando você está no processo desse, fica muito nítido a partir do intuitivo, não é nada racional e não é nada intelectual. Fica muito nítido a partir do intuitivo a unicidade de tudo. E aí... Eu poderia dizer a transparência do nosso corpo? Perfeito, nunca tinha pensado por isso, mas é uma forma linda de colocar. A transparência, é verdade, porque fica até mais dilui, né? Porque dilui. Dissolve tudo, né? Dilui, você realmente percebe, você não entende, você percebe como essa coisa que todo mundo fala, que você vê muito falando do todos somos um, mas você não vê muita coerência quando as pessoas utilizam esse negócio do todos somos um, né? E nesse sentido, quando você percebe isso que eu chamei de transparência, o Francis chama de transparência, Francis é muito meu amigo, chama de transparência também. Qual é a percepção, qual é a sensação, como isso acontece no seu corpo? Como se realiza? Qual é o não-estado que isso te leva? É interessante isso daí, né? Como eu falei lá no começo, eu sou muito entregue ao sentir.
eu nunca tive medo de sentir, medo de chorar, embora seja bem reclusa, assim, mas eu nunca tive medo de sentir. Eu nunca tive medo de sentir medo. Eu sempre fui uma pessoa meio ousada. Então, é uma expansão que me dá, que é como se o meu coração mesmo, o órgão físico, se o meu corpo todo se transformasse no coração. É um processo que se dá puramente aqui, ó. E daqui é um negócio que vira um vulcão que como se saísse mesmo do coração, toma conta de tudo, vaza do físico e eu consigo sentir. E isso é involuntário, sabe? Hoje de manhã, por exemplo, eu estava tomando café da manhã e eu estava muito feliz, estava muito grata pelo dia de hoje, pela gente mesmo, por esse encontro e tudo, por essa conversa, por tudo, estava grata. E no que eu levantei os olhos, tem uma grande janela assim de frente para a mesa de casa, passou um beija-flor voando bem rápido, assim, ó, passou. Daí eu olhei e reconheci, falei, olha, um beija-flor. No que eu reconheci, ele voltou, parou na janela, voltado para dentro, e ficou batendo asa muito doidinho, assim, ó, voltado, olhando para dentro de casa. Aquilo, eu só parei e olhei. Aquilo veio direto para cá. Tomou conta de mim de um tanto. Eu tive que afastar até meu café. Porque aquilo, assim, eclodiu em lágrimas, mas não tem outra palavra, era gratidão. Era um sentido sublime de gratidão pela beleza da sutileza da vida, sabe? É isso. Mas você sabe que eu tive uma experiência similar há muito tempo atrás. Eu morava no Vale do Matutu, lá em Uruoca. E eu estava no terracinho na minha casa, de manhã, olhando assim, contemplando a natureza. Mas ali eu não sabia disso, eu não tinha consciência disso que eu estou contando agora, certo? E totalmente diluído, e o meu corpo era aquele universo todo. De repente eu me dou conta, tinha um beija-flor aqui, ó, na minha frente. Assim. E ficou um tempo, e ele ali, eu aqui, ele ali, ele... Até que uma hora eu me dei conta que o Aloysio, o personagem, corpo, tinha um beija-flor na frente dele. Imediatamente o beija-flor foi embora. Olha só. Certo, certo. Então, quando a gente... Essa relação, vamos dizer, com o espaço, onde tudo cabe, com esse universo, se nós somos tudo isso, eu tive várias experiências, mas é isso que você está relatando, entendeu? Ele passou e voltou porque ele percebeu que tinha uma ressonância, né? A gente podia usar ali, entendeu? Entre, vamos dizer, a Anitta e ele. Independente de quem seja ele, ou a Anitta, quem seja a Anitta. Mas, Anitta, você descreveu um pouco da tua experiência, isso te trouxe, vamos dizer... Porque o que a gente mais busca na vida, todo mundo almeja na vida, é muito simples, é o que a gente chama de felicidade, certo? E a felicidade, eu diria que ela tem dois aspectos, né? Quando ela está em movimento, ela é alegria, e quando ela está em repouso, ela é paz. Como é que é isso para você? Depois que você descobriu que você não era aquele personagem que te cansa até de falar dele hoje em dia, entendeu? Da preguiça. Da preguiça. Aí entra um momento delicado, né? Porque ao mesmo tempo que você se vê muito grato, muito feliz nessa coisa da alegria e da paz, você se vê fora do contexto, né? É como se você erguesse a cabeça para além da multidão e aí você não consegue mais voltar a cabeça para o resto da multidão. E isso gera, assim, é bem desafiador. Para mim, pelo menos, foi. Sim. Foi bem desafiador, assim, para eu poder eu agora, enquanto mãe de uma criança pequena ainda, e somos só nós dois, né? Então, eu tenho que estar muito disponível para as coisas do mundo ainda, para coisas que eu digo do mundo de condicionamentos, escolarização, muitas coisas que eu olho. E você tem que estar disponível, porque eu estou criando uma criança que não necessariamente vai viver nesse espaço e tempo o que eu estou vivendo, né? Ele é uma outra experiência, e não porque é meu filho vai realizar, então tem que respeitar isso. Então, eu passei um período muito desafiador e agora o que eu faço com isso, né? Como que eu faço com isso? Pois é, o cotidiano, como é que é isso no cotidiano? Como que eu vou viver agora? Né? O que eu vou fazer com isso aqui? Porque a vida vai continuar, eu tenho esse menino para criar, independente dele, eu preciso continuar no mundo, mesmo agora sem ser do mundo mais, né? Estou no mundo, então eu preciso dar um jeito de continuar. Você sabe de quem é essa frase, não?
Estar no mundo sem ser do mundo? Não, não tem especificamente uma pessoa, mas isso vem da tradição sufi, que são dos místicos do Islã. Eu tive com sufis durante mais de 30 anos, em 2 taricas eu participei, grandes sábios, grandes mestres, onde uma das frases dos ensinamentos essenciais era esse: estar no mundo sem ser do mundo. Continua. Foi só um comentário. Eu sou cheia disso, eu cito coisas que eu não li, por isso que eu falei, olha, essa sabedoria está em todos nós. Porque Sim. eu nunca li um livro até o final, eu toquei muitas coisas, nunca fui de ler muito, eu toquei muitas coisas, as pessoas me apresentaram muitas coisas, mas eu não me apeguei a nenhuma delas, é o que eu disse lá, né, quando a gente estava conversando. Eu não me identifiquei muito, eu percebia que, meu, é só ir, vai indo, que isso está te levando a algum lugar, né? Vai indo desse jeito. Então, por isso que eu falo que eu não tive uma prática que eu segui, eu não tive um mestre que eu segui, foi intuitivo. E nesse momento que eu me liguei, que eu constatei a minha real natureza, eu ainda atendia muitas pessoas através da astrologia, que também é uma coisa muito interessante, que a astrologia não é algo que eu estudei. Dentre os tantos cursos que eu fiz de formação, a astrologia não é um deles. É algo que estava em mim. Eu fui percebendo, assim, eu falei, nossa, eu sei ler isso aqui, né? Aquilo ali. E eu realmente leio Revoluções Solares, Mapa Natal, consigo ler. Trabalhei anos com isso, atendendo pessoas. E até aquilo começou. Eu falei, meu, eu não consigo mais me identificar fazendo isso. Eu não consigo mais. Foi uma ferramenta divinal para eu entender o não julgamento e para eu compreender como tudo está certo. Está tudo certo. Perfeito, perfeito. Está tudo certo, não existe erro. Não existe ninguém vivendo a vida que não lhe cabe viver, sabe? A astrologia, para mim, foi incrível para eu perceber. Cada mapa que eu abria, você falava, meu, não dá para julgar ninguém. Não dá para julgar ninguém, porque essa pessoa, ela só está vivendo realmente o que tem para ela. Muitas coisas se revelaram para mim através da observação da astrologia. E aí, quando eu me peguei fazendo aquilo e falando, nossa, eu não consigo mais me identificar fazendo isso, nem isso aqui. Porque até mesmo a astrologia, eu falo, eu sou ousada para falar as coisas, tem gente que quer me arregaçar. Até mesmo... Não, mas veja, essas palavras estão surgindo de onde elas têm que surgir. É. E você está coagulando uma consciência, manifestando ela aí, através dessa espontaneidade, dessa simplicidade, que é o que é, entendeu? É. Vai ouvir quem tem que ouvir. Certo? E se não quer ouvir, faz clique e desliga, entendeu? Não escuta. É maravilhoso isso, né? Funciona assim, não é verdade? Quando eu era criança, tinha uma coisa que dizia assim: entra por um ouvido, sai por outro. Certo? É uma coisa simples, mas, veja, quando vem essa manifestação, é porque ela é necessária naquele momento. E se ela brota dessa coisa real, desse não saber, vamos dizer assim. Isso, não saber. Eu acho que é a melhor coisa. Eu comecei a perceber que até mesmo a astrologia, que é sim uma ferramenta muito bacana de um autoconhecer-se, ela tem um lugar assim, quando você chega, se você fica muito preso ali, você fica se identificando com aquilo, entendeu? Porque assim, ok, eu vejo a astrologia hoje como uma fotografia do ego. Porque, isso aqui foi a forma que você veio experimentar. Todos esses posicionamentos aqui. Tá, e o que você vai fazer com isso? Você vai ficar experimentando, você vai ficar agarrado a isso, experimentando isso até o dia da sua morte, ou você vai experimentar e realizar que isso aqui é só a forma de você experimentar, e o que tem para você, quem é você antes, e o que tem para você além disso aqui. Que é só a forma de você experimentar, entendeu? Tipo, assim, a minha ação é assim, minha fala é assim, que nem a Anitta tem essa fala espontânea, reta, direta, tem essa que incomoda muitas pessoas às vezes. Então, assim, que é você citou um tema aí que eu vou colocar. Você tem medo da morte? Ou quem tem medo da morte? Ou não existe a morte? Então, eu tenho essa... Eu sempre tive uma impressão de que deve ser delícia. A morte deve ser uma coisa deliciosa, deve ser um momento... Eu sempre tive essa impressão, quando eu estava lá na planeta preguiçosa. Mas hoje, quando eu falo assim, eu vejo a morte como um momento para você viver, viva o máximo que você puder dentro dessa realização da liberdade, da responsabilidade. Para quando chegar a morte,
Você só viver ela também, entendeu? É um momento para também ser vivido. Não é um momento para você ter medo, nem um momento para você se preparar para ele, porque não tem como você se preparar para esse momento, mas é um momento para você também experimentar e vivenciar. Quem morre? Quem morre? Tem alguém com o microfone ligado, por favor, desligue. Deixa no mudo, no mudinho. Quem morre é essa coisa que não dá para falar que é o ego, vai, porque o ego ainda é um sistema de crença que você pode ainda né? Você deixa ele, mas ele fica no mundo. Quem morre é o corpo mesmo, né? Essa coisa física, essa coisa que tem solidez, que acha que está separado, essa experiência material aí morre, né? Que volta para a Terra morre. O que consegue voltar para a Terra, decompor. O que é passivo de decomposição morre. Mas mesmo assim não morre, né? Porque morre de outras formas. Então não tem... A morte eu acho que é um momento para ser vivido. Vivido também. Quanto mais você tiver, acho que mais interessante vai ser. Do corpo. Mas e a morte psicológica? Isso existe? É que eu tenho assim, ó. Essa coisa, vou entrar um pouco no que eu vejo como o ciclo sem fim, né, da vida. Que muitas pessoas ficam nessa coisa da reencarnação. Eu já enxergo muito no filme do Rei Leão mesmo, acho que é o melhor exemplo que tem, uma coisa que é palpável para todo mundo. O ciclo sem fim da vida, como que a vida se mantém? Através das gerações, entendeu? Uhum. Muitas experiências aconteceram até que a Anitta fosse possível aqui, e a Anitta, a partir dessa criança que ainda é uma criança, vou mantendo esse ciclo sem fim da vida. E assim as gerações, de geração em geração, a humanidade vai mantendo esse mundo encarnado. Não que necessariamente a Anitta fique voltando cada hora, uma hora como canguru e outra hora... Canguru. Não. Então eu poderia dizer que a espiritualidade, a real espiritualidade é a arte de morrer a cada instante. Cada instante. Porque daí, ó, pensa assim, o sistema, eu acho que a morte psicológica é aqui, ó, o sistema de crenças que a Anitta comprou como verdade, o sistema de crença. Eu acabo passando isso de alguma forma para essa criança que vem depois de mim, que é o Davi, que é meu filho, algo fica nele que ele comprou de mim, que interpretou olhando para mim. Então, eu acho assim, tudo que eu, Anitta, fui capaz de soltar e de realizar verdades diante do meu sistema de crença, vai morrendo psicologicamente e aqui mesmo em vida. O quanto eu não morri já? Eu não falei que eu tenho preguiça de olhar para aquela Anitta lá de trás, aquela Anitta que me trouxe até aqui? Eu tenho preguiça porque às vezes eu olho e falo, ela está morta já mesmo. Então a gente poderia dizer, se a espiritualidade é uma morte permanente e um renascer permanente, a gente está nesses instantes, nessa sequência infinita de instantes, abrindo mão de crenças e conceitos sobre tudo, né? Sobre tudo. Para ficar disponível, aberto, nessa abertura que somos, para viver esse instante, nesse silêncio, onde a coisa está acontecendo. Como a gente conversa aqui. Nós estamos conversando, não tem roteiro, nós estamos falando, você está se manifestando. Claro que, vamos dizer assim, a gente quer ouvir a Anitta, o Aloysio também, mas mais a Anitta. Então, essa disponibilidade leva a um total desapego, porque as ditas práticas espirituais, as tradições espirituais, o que se chama assim, tradicionalmente das vias gradativas, eles chamam de um processo de purificação, certo? Gradativamente a pessoa vai purificando, até que uma hora ela vai realizar o si, vai realizar o eu, vai realizar o divino nela, vai realizar a consciência, que aí depois ela deixa de existir. Porque o realizar era descobrir que não tem pessoa, não tem a Anitta, Sim. que não tem o Aloysio. Porque quando você realiza que não tem o Aloysio, que não tem a Anitta, aí a coisa está acontecendo, a vida está fluindo. O fluir do tal, como falam os taoístas, né? Aí nesse momento está acontecendo, certo? Então, quem é feliz? Não tem uma pessoa que é feliz, certo? A felicidade é. Da mesma forma, o olhar, né? Quem que está olhando? O olhar acontece,
certo? O ouvir se manifesta, ou capta, mas não é eu estou ouvindo. Então, tem um ouvir, porque se a gente ficar quieto, você ouve. Tudo está sendo acolhido aí. Inclusive, não tem um lugar específico da onde vem o som, porque o som ele é primordial nesse aspecto. Ele pode se manifestar em qualquer lugar, mas parece que está aqui, certo? Então, esse acolher, esse viver nessa abertura, nesse silêncio, te trouxe, vamos dizer assim, o quê? Melhor dizendo. É esse constante estado de felicidade mesmo, não tem, é porque haja o que houver, porque assim, a vida continua sendo a vida, né? E o mundo Sim. continua sendo o mundo, e a dualidade continua aí, escancarada, exposta, e aí é com essa parte que foi desafiadora para mim um pedaço, porque eu falei, nossa, quando você realiza mesmo, né? Quando você constata essa real natureza, aí você olha para o mundo e fala, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso, né? Onde eu me encaixo aqui? Só que aí você percebe que os conflitos antigos, eles já não têm mais força, porque eu já me peguei até em situações que eu tive que me segurar para não rir no meio de algo que as pessoas estavam levando muito a sério, de conflito, e eu olhava e falava, meu Deus do céu, porque aí eu tinha que me segurar para não rir, porque você fala, cara, não tem nada a ver, entendeu? Não precisa disso aqui, vocês estão brigando, vocês estão cada um na ponta de uma corda, só que era coisas tidas como muito sérias, se você... muito sério, que envolvia tudo, envolvia... Mas eu olhava e falava, meu Deus, eu estava envolvida no negócio. E eu falava, nossa, mas estava dando vontade de rir, porque ao mesmo tempo que você leva tudo muito a sério, porque só quando você constata, parece que você realmente leva a vida a sério. Mas de uma forma que não é a forma que o mundo está levando. Eu estava falando hoje com uma amiga minha até, tem um senhor, ele é pedreiro, não é uma longa história. Ele teve a oportunidade ele está na Inglaterra agora, hoje, ele está lá. Sim. E ele já tem bastante idade, teve uma vida... E ele está lá, ele foi. Ele começou a mandar vídeos de coisas que ele estava fazendo lá. Ele está na Inglaterra, ele está visitando lugares assim. Ele está mandando vídeo, sabe o quê? Ele está dando comida para gaivota. Ele mandou vídeo de um jardim que ele viu lá. Coisas tão simples. E as coisas que ele fala conforme ele vai, que ele narra o vídeo, você fala, olha esse senhor, ele vive num estado iluminado sem nem saber que isso existe. Porque ele está na Inglaterra e ele não está se associando aos desejos, aos apegos, às coisas que foram criadas pelo homem. Ele está totalmente associado ao que é real e ao que é permanente, havendo ou não havendo humanidade. Ele está tão entregue ao real estado dele mesmo. Ele é tão ele. Então, eu poderia dizer então que, inclusive, pensar que eu sou humano, que eu sou um homem, isso é, da perspectiva que nós estamos falando, da compreensão que nós estamos entendendo, dessa abertura, desse não saber, é uma brincadeira, né? Não leva absolutamente nada. Isso não quer dizer que nas situações de convívio social, na relação com as pessoas, não surja, entre aspas, os conflitos entre os personagens. Agora, como é que eu assimilo esse conflito e isso aí não fica marcado aqui, ó, no corpo? Como é que isso se passa? Então, na verdade, ele não chega nem a ser assimilado, né? Porque quando você entra nessa... Por que aconteceu comigo que eu percebo? Eu entrei num automático da observação, sabe? Eu fiz tanto isso de calar e observar sem julgar, esse ponto neutro mesmo, que eu acabei ficando... Foi uma morada automática, eu vivo ali agora. Então, tudo o que acontece fica automático mesmo isso, sabe? A cabeça é um negócio muito louco, o cérebro é uma máquina genial. Genial. É tão automático que qualquer coisa que aconteça, eu instantaneamente estou aqui observando a Anitta vivendo. Eu observo, aqui eu acho que nem a Anitta mais, sabe? Esse que observa. Sim. Como a Anitta experimenta, e às vezes eu me pego falando para mim mesmo. Quando vem, por exemplo, vem um conflito ao qual eu estou envolvida, que eu tenho essa clareza de perceber que nem é um conflito, mas o outro não tem, porque ele não realizou o que eu realizei. Ele está lá alienado, vivendo, e a gente precisa respeitar isso, né? Claro. Respeitar. Então, assim, às vezes o outro não realizou o que eu realizei, tá? Como vou lidar com isso? Porque eu não posso desprezar Sim. a crença do outro de que ele é uma pessoa, porque eu também já estive ali.
Eu poderia dizer que o outro é você também? Então, exato. E ele é uma outra forma da criação se experimentar. E quem sou eu diante disso? Quem é a Anitta diante disso? Anitta é só, que nem se eu tivesse um conflito, Anitta e Aloysio. Anitta e Aloysio estão num conflito humano, o Aloysio quer algo que a Anitta não quer, e começa a conflitar. E aí um de nós não realizou, né? Não tá desperto aí, como gosta de falar. Eu tendo essa consciência de que eu sou apenas uma experiência e a Aloysio é outra, que direito eu acho que eu tenho de não deixar o Aloysio experimentar do jeito dele, dormindo, acordado, seja lá do jeito que for. Não tenho o direito de invadir a experiência do Aloysio. É assim que a Aloysio se põe na minha frente nesse momento. A gente poderia chamar isso da verdadeira compaixão? Mas eu comecei a ver isso daí mesmo. É o que eu falo sempre. Acho que não tem um conteúdo que eu jogo por aí que eu falo que amar não é ser um trouxa, não é ser bonzinho. O verdadeiro estado compassivo de amor, ele é inteligente. É muito inteligente, é uma inteligência absurda. Porque você vive naquele estado de neutralidade onde você tem insights de inteligência a todo momento. Você começa a não ter mais atitude burra mesmo. É assim que eu gosto de falar, que assim todo mundo entende. Você para de ser um burro diante da vida. Quando existe algo que te exige ação, você vai agir. Mesmo que aos olhos dos outros, aquela ação seja... mas olha lá, a Anitta, agora ela fica falando de consciência, mas olha lá o que ela está fazendo. Porque as pessoas esperam que você seja um trouxa, entendeu? Olha, mas pela minha experiência pessoal, eu gostaria de chamar esse ponto neutro de não Estado. Ele não é um Estado, ele é um não Estado. Porque o Estado é quando agrega conceitos e crenças. Então, esse Sim. não Estado, essa abertura que tudo acolhe, né? Como fala Jan Klein, tudo é acolhido aí, leva, de certa forma, a gente começa a ver as coisas com mais transparência, a gente vê as coisas de uma perspectiva muito mais ampla e mais fluida nesse rio da vida, vamos dizer, que é permanente, né? E, de certa forma, isso traz uma ingenuidade. Porque aquele olhar da ignorância, que eu vou chamar o olhar da ignorância, do serzinho separado, do eguinho separado, ele tem um monte de conceitos pegados e colados naquele personagem. Sim. 1000 tramas, 1000 artimanhas. E quando você começou a abrir mão de tudo, você não tem mais isso, então você acaba sendo, entre aspas, ingênuo. É aquilo que os chineses falam, que o sábio ele é ingênuo a princípio, certo? Como é que é isso na tua experiência? Porque daí a gente acaba sendo, de certa forma, em alguns momentos, a gente é enganado, manipulado, mas, entre aspas, enganado, manipulado. A vida fluiu, entendeu? Eu vejo assim. Como é que é isso para você? Entendeu? Eu vejo assim também. A espontaneidade, que eu acho assim que tudo o que acontece com a gente revela algo sobre a gente mesmo, entende? É tudo sempre sobre a gente. A experiência humana, ela acontece para que você... Que é o que eu falo também, que o povo fica perdido com o propósito de... não encontro meu propósito de vida, não encontro meu propósito. Amigo, seu propósito é estar vivo. O que você vai fazer disso, aí já é particular, é individual e transferível, porque é a sua forma de experimentar. E não vai ter mal. Só você vai. Por isso que não adianta você agarrar uma pessoa e ficar seguindo ela pro resto da sua vida, porque aquela é a experiência dela. E a sua? A sua é como? Qual é a sua experiência? Quem é você? Antes e além disso que você está conhecendo agora como você, que está totalmente atrelado ali no seu sistema de crença, né? Aí tem passou um passarinho aqui, eu até me perdi, ó. Passarinho é uma coisa que me leva. Então fica assim, ó. Onde que a gente estava, Luiz? Me perdi mesmo. Olha, tem umas ausências. Tranquilo, onde que a gente estava? Essa disponibilidade para acolher toda essa transparência que somos, entendeu? Como é que funciona isso na sua vida, entendeu? Para acolher tudo isso. Na verdade, é o estar no mundo sem ser do mundo, é o estar disponível, é esse não estado, né? Eu falava desse não estado que acolhe tudo, entendeu? É isso mesmo, já lembrei. Lembrei que é que estava me levando no pensamento aqui. Por exemplo, você pega... Aí estamos no conflito, que é a historinha que eu estava pondo, para ficar bem elucidativo.
Tá, Luiz e Anitta no conflito. Não tem o direito de invadir, assim, de querer mudar a experiência da Luísa, que neste momento não realizou o que eu realizei, entendeu? Não realizou, porque não realizou. Então, qual a forma inteligente que eu tenho de lidar com isso daqui? E aí vai adaptando de acordo com o que está acontecendo. E aí você entra num estado de compaixão real. E a compaixão, a verdadeira que eu vejo, que eu percebo, ela sempre está acompanhada da alegria, meu. Quando você percebe alguém que age de uma forma compassiva, porque quer sanar algum tipo de sofrimento, essa pessoa ainda está presa na dualidade, ela ainda está presa no conflito ali, né, de que isso é bom, isso é ruim. A compaixão, ela é feliz. Isso eu percebo muito, assim, quem é realmente compassivo, quando parte desse não estado, dessa neutralidade, quando a compaixão parte daí, e eu, Anitta, tenho como que só isso é verdadeiro. Só as coisas que partem desse não estado que são genuinamente verdadeiras. Qualquer coisa que saia disso, eu estou interpretando e estou levando para essa polaridade aí de dualidade que sempre vai ter conflito. Sempre vai ter conflito. Se eu pendo para um lado, o outro vai subir. E isso aqui sempre vai causar conflito. Quando eu venho para o não estado, eu estou em harmonia. Isso aqui, haja o que houver. Eu vou ter que ter uma atitude, às vezes, que eu posso considerar um pouco dura, mas eu faço isso com alegria. Eu faço isso com felicidade, porque é simplesmente o que precisa ser feito. Às vezes acontece, sim, de alguma consequência, eu olho e falo, nossa, que danoso isso para mim. Eu fiz isso e acabei me sobrecarregando mais ainda, por exemplo. Mas você decide alguma coisa para falar, eu fiz isso? Então, quando você coloca nesse estado neutro, sabe? É isso que é muito legal. Quando você está ali nesse não estado, você tem essa inteligência e você sabe o que fazer. Aí as pessoas ficam com uma ilusão de que, quando você acorda, tudo começa a funcionar. Não, tudo sempre funcionou. Tudo sempre cooperou para o seu bem. É só você que agora está conseguindo olhar de um lugar que, haja o que houver, eu estou de acordo com o que acontece. Porque não é sobre mim, é só a vida se manifestando. E quem sou eu diante disso? Eu, Anitta, ego, entendeu? Eu sou só uma partícula de experiência. Assim como é a Luísa, como é tudo. Então a gente poderia dizer nesse sentido que quando a gente está nesse não estado, nesse silêncio, nessa abertura, a gente está plena. Claro, é a consciência tendo consciência de si mesmo, mas não é algo fenomênico, certo? Não é algo palpável, é algo percebido, porque a consciência é pura percepção. Quando a gente está nesse estado, eu diria que essa compaixão ela acontece porque a gente está acolhendo tudo, né? Tudo que acontece, que é o estado básico, que podíamos chamar de amor. Certo? Amor é isso, quando não tem esse estado, não tem esse personagem eu separado aqui, a Luísa, e o outro, a Anitta, quem for. Tudo é uma coisa só. É claro que isso não quer dizer que não tenha interações e não tenha entre os personagens aí. Certo? Mas a gente, quando você está nesse não estado, nesse acolhimento, você está no estado de amor. Isso é que os sábios, os grandes poetas falaram na língua. Porque a poesia não é nada mais do que uma expressão daquilo que é difícil falar. Certo? Das palavras do silêncio. A maior expressão de palavras do silêncio é a poesia. Logo à frente nós vamos conversar com um amigo nosso, um chinês aí, que ele também é poeta, ele vai contar um pouco disso para a gente, entendeu? Então, essa manifestação do indizível, ela toma forma como o amor transparente que em tudo acontece, porque no espaço, ele acolhe tudo, no espaço dessa sala, da sala que você está aí, qualquer um, ele está acolhendo tudo, ele não julga absolutamente nada, ele traz tudo para cá, tudo para esse momento. Agora, eu queria lembrar uma coisa e reafirmar uma coisa que a Anitta, desde o início, tem tocado. A Anitta tem uma experiência da verdadeira cientista, entre aspas. Né? Vamos colocar bem entre aspas essa cientista. Né? Porque foi tudo por uma investigação direta. Toda a percepção, toda a compreensão que a Anitta viveu e está contando para nós é por uma investigação direta dela, no ser dela, no corpo dela. Certo? Ela não teve alguém que dizia, faça isso, faça aquilo. Ela experimentou diretamente. Então, ela realizou diretamente, vamos dizer, esse não saber. Eu diria, tem alguém que ficou desperto aí? Alguém que se realizou ou não? Como é que se responde a isso? Engraçada essa pergunta.
Caramba, muito engraçado isso daí, porque... Não! Assim, só dissolve, meu. Não tem ninguém. É um negócio que não tem ninguém. É muito louco, né, verbalizar essas partes, porque não tem. Ao mesmo tempo que sempre teve, quando você realiza, você olha e fala, meu, não tinha ninguém fazendo aquilo. Não era ninguém. Quem é aquele que não está mais aqui? Quem é esse que não sou eu, né? E era uma coisa que eu fazia muito mesmo. Quando eu olhava no espelho, eu ficava olhando para mim, e eu falava, meu, quem é essa que não sou eu, que não estou aqui, que estou ali? O que é isso aqui? Mas eu não me julgava. Eu não olhava e falava, vai, estou ficando louca. Eu não me julgava. Eu realmente silenciei e falei, deixa eu ver o que acontece. Eu lembro quando eu estava morando num lugar, na ocasião, que eu propositadamente estava ali, porque a rua da frente da casa era de terra, tinha um rio ali, passando mato ali, eu estava ali, nesse período de isolamento. E resolveram, não isolamento de pandemia, isolamento meu, e resolveram asfaltar a rua da frente de casa. Eu falei, nossa, agora foi um checkmate para eu ir embora daqui, né? E aí, eu, acompanhando aquele pessoal asfaltando ali, pavimentando, eu fui vendo isso, eu falei, meu, olha como é interessante, isso é a forma prática para quem está ouvindo a gente de autoinvestigação. Foi assim, foi desse jeito as coisas, observando mesmo. Eu falei, olha que interessante a Terra, né? A Terra mesmo, não o planeta, a Terra. A Terra, tudo que você faz com ela, ela colhe. Se você cava e planta, ok, vamos germinar, germina, dá fruto. Se você soca, pavimenta, ok, vou sustentar essas focas aqui, vamos embora. Se começa um rio, uma bica d'água, começa a correr, o rio lá abre um vale, deixa o rio correr. Eu fiquei ouvindo e falei, meu, a gente tem que ser igual à terra, cara. Haja o que houver, eu vou só concordar com o que me acontece e o que de melhor eu faço com isso. Porque olha a sabedoria da terra. Quando um rio quer correr, ela cria margem, ela permite que o rio corra. Quando vem o pavimento, ela tem a sustentação. Quando cava, ela permite que germina. Então, ela concorda com o que acontece e faz o melhor que ela pode com o que está acontecendo. Olha, eu vi isso com os caras pavimentando a rua de casa, um negócio que estava me contrariando. Maravilha, porque eu ainda vou complementar com relação à terra. Eu descobri, vamos dizer, ao longo da minha vida, um pouco mais recente, a prática do Qigong. Qigong é as práticas de energia que vêm da medicina chinesa, da cultura chinesa, certo? Do taoísmo. E um grande ensinamento que me trouxe isso, inclusive na vida espiritual, e para regenerar a saúde do corpo, porque você é bem mais nova que eu já estou nos 70, você está aí nos 30, 39, 40. Eu tenho, 39. 39, quase 40. Então, é quanto mais a gente aterrar. A gente tem que aprender a aterrar, criar vínculo com a terra, aterrar, criar raiz, literalmente. E tudo aquilo que incomoda energeticamente, fisicamente, perceptivamente, tudo que incomoda, se a gente não está conseguindo ficar transparente, manda para a terra. Manda para a terra porque ela tem a capacidade de alquimizar, de transformar isso daí, porque é da natureza dela. Se você não está conseguindo, manda para ela. Porque ela é por isso que se chama de Mãe Terra. Ela tem a capacidade de transformar tudo isso aí e essa energia fica disponível para você, entendeu? E nesse tempo que a gente vive meio caótico, que os hindus chamam de Kali Yuga, eu acho que a gente tem mais é que buscar essa consciência que somos, mas com o corpo bem aterrado, criar raízes profundas, entendeu? Nessa terra, energeticamente, para a gente sobreviver a todo esse caos que está em volta da gente, entendeu? Inclusive aquela coisa que me perguntam assim, não, mas o computador irradia frequências tal, o celular, né? E daí, conversando com o mestre taoísta, ele me deu esse toque, ele falou, enraiza, que você tem a capacidade, a Terra leva tudo e transforma tudo, não fica em você. Então, só complementei a tua observação da autoinvestigação, mas continue, por favor, que está maravilhoso. Não, e que é maravilhoso, porque traz aqui para a gente um lugar para a gente conversar também, que é muito importante, que as pessoas, eu vejo de um modo geral, porque o ser humano é PhD em distorcer coisas, né? PhD em distorcer coisas. PhD. E é PhD também em criar ilusões do impalpável para justificar alguma dificuldade que ele está tendo com a própria condição humana dele, né? E aí, essa coisa do aterramento que você trouxe, maravilhosa, colocação perfeita mesmo. Porque eu percebi também nesse processo todo que quanto mais aterrado você está, e quanto mais conectado ali, atento, a sua condição humana,
mais você realiza a verdade. Porque as pessoas pensam assim, eu vejo muito isso, nossa, muito. Agora eu vou viver da minha essência, e começa a criar um mundo místico e impalpável que... Fantasioso. Nossa, viaja na maionese Total. e cria um mundo ilusório, totalmente ilusório, ao qual acredita, e, ao mesmo tempo, não está aterrado, dando conta da única coisa que a gente tem que fazer aqui, que é dar conta da nossa condição humana. A forma como você vai dar conta disso é única e intransferível. Mas o que você está fazendo com isso? E o que é dar conta da condição humana? Tudo que é relativo à experiência da Anitta, por exemplo. Eu me deparei e falei, olha aqui, eu estou sozinha com essa criança. Porque a liberdade, ela está completamente... é uma aliança com a responsabilidade. Quando as pessoas falam assim, outro dia, uma pessoa, nossa, ficou muito brava comigo, porque falou assim, então você aceita tudo. Eu falei, não é aceita, porque eu não sou maior do que nada. Eu não estou num lugar que eu vou ter que aceitar nada. Eu concordo com as coisas. As coisas são assim. Então você acha que não tem que fazer nada para mudar o mundo? Eu falei, não, mudar não. Quem sabe se você começar a concordar com o mundo como ele é, ele vai começar a mudar por si só. Perfeito. Concorda com o mundo como ele é. Porque é uma atitude pretensiosa essa do ser humano de achar que eu tenho que mudar o mundo. Amigo, as baleias estão aí. Já tinha dinossauro, tinha um monte de coisa antes dos humanos. E o humano pensa que porque a gente acumula conhecimento, a gente domina. Só que o mundo já era mundo antes de ter humanidade aqui, entendeu? E sempre será. E se a humanidade acabar, o mundo vai continuar. Então, o mundo, não, falo, comigo choca, porque a vida não precisa do corpo para existir. É o corpo da gente que precisa da vida para existir, não o contrário. Sim. E, coloque-se no seu lugar de nada, de nadinha que você é, para ver o que tem para você, para além desse lugar do nada. Porque senão você fica tão perdido em ilusão, correndo atrás do vento, e do que é, de fato, o propósito de você estar aqui, que é a sua humanidade, você não está dando conta. Eu diria assim, que talvez a grande liberdade, um pouco diferente do que você falou, que a nossa grande liberdade é escolher. Entre o quê? Entre escolher em ser um ser separado, o ego, Aloísio, senhor de idade, com tanta idade, que faz isso, que faz aquilo, ou escolher esse não saber, essa consciência universal que somos. Essa é a opção. Esse lugar neutro que você chamou, entendeu? Esse acolher tudo, está disponível. Ficar nesse silêncio que tudo acolhe. Essa é a única escolha que nos resta. O único livre-arbítrio. É isso? Não tem livre-arbítrio. Quer dizer, se tem escolha, é essa, mas essa escolha já está feita. Quando ela se coloca, ela já está feita. Certo? É aquilo, tem alguém aí? Não tem alguém aí, não. Voltei para casa, entendeu? Então, essa escolha já está feita, ela já é. Mas quando você cai naquele eguinho, eu vou decidir, eu preciso fazer aquilo. Não, a vida está fluindo. E você vai fluindo com o que a vida vai te colocando para você fazer. É claro que em determinado momento, esse corpo, falo pela minha experiência, ele fica enfermo, você precisa cuidar dele. Você é o manager, você é o administrador. Nossa, Matheus, vem cá. Espera aí que alguém entrou aqui com coisas ligadas. Vem cá. É a Luciana. Você é mute. Já pôs, eu acho. Então, essa liberdade de a gente poder escolher ser essa consciência universal que somos, que é uma forma de dizer, né? O divino que somos. Daí, nesse momento, as coisas fluem, porque você está prestando atenção à vida. Você é a vida. É aquela coisa, não tem morte, né? Vamos dizer assim. Ou seja, tem uma morte permanente a cada instante, e é um renascer permanente, né? A verdadeira espiritualidade. E celebrar a vida, porque a vida é maravilhosa. Celebrar a vida, é isso. É isso, é um estado que você não precisa de nada para celebrar a vida. É umas coisas. Às vezes eu estou lavando louça, sabe? Lavando louça e fala, meu, que massa que eu lavei essa faca aqui, porque eu tinha comida para comer, assim, sei lá. Você fica celebrando a vida a todo momento, porque você está em pleno estado de presença, sem fazer força para isso, entende? Sem ter que se esforçar para isso. Então, você fica em constante estado de celebração, que não é um estado eufórico. Sim, perfeito. Né? Não é um estado eufórico, é uma coisa assim, é uma celebração como uma flor desabrochada mesmo, é uma rosa desabrochada assim, ó, aquilo é lindo demais, você se sente assim. Emanação de um perfume.
Simples assim, você não vê? E você não colhe. Você sente esse perfume e ele continua seguindo, entendeu? E age o que, age o que houver, age o que acontecer, olha para aquilo e fala. Eu até falo para as pessoas assim, ó, para de duelar com com os acontecimentos, para de duelar. Qualquer coisa que te aconteça, ao invés de esbravejar, fala, olha que interessante o que se põe aqui, olha com um olhar de curiosidade para o que acontece, principalmente se for algo que você categoriza como ruim. Olha para aquilo com um olhar de curiosidade e sem julgamento. Sem querer achar que é ruim, olha o que aconteceu, e em silêncio, olha para aquilo, e deixa a coisa se dar. É inevitável, é infalível. Você é levado, conduzido a realizar o negócio, a coisa simplesmente vai acontecendo, e você vai cada vez se realizando mais ainda. E é uma coisa que não tem muito como verbalizar, porque é um caminho que cada um vai fazer, é uma constatação que cada um faz do seu jeito, e a partir de acontecimentos muito específicos. E por isso que eu falo, não adianta você pegar alguém e ficar seguindo. Você tem que aprender a seguir a si mesmo. Como você faz isso? Observando a tudo o que acontece dentro de você. E que nem eu ali, ó, os caras pavimentando a rua. Eu tive um... Falei, nossa! E a partir daquele momento eu comecei a praticar o que vi. Falei, eu vou fazer igual a terra. Haja o que eu ver, eu vou concordar e vou começar a achar o que de melhor eu faço com isso. É a presença, a gente poderia chamar de presença. Eu vou relatar uma experiência breve. A gente falou do beija-flor, e agora eu vou falar do tucano. Aqui onde eu moro, tem muito tucano aqui em volta de casa. E agora, não está dando frio, eles meio desaparecem. Eles vão para a parte mais quente do planeta, vamos dizer. E sempre que eu saía para caminhar, eu descia aqui o morro, a ladeira, tinha um tucano que vinha caminhando no meu... Caminhando, eu moro dizer, dava uma voadinha, parava no borão da cerca, e ficava ali me olhando. E parava do porão da cerca e ficava me olhando, e eu falava com ele, e tudo bem. Isso aconteceu um longo período de tempo. Até que um dia eu desci caminhando, mas eu estava totalmente desatento. Quando eu falo desatento, nesse sentido, não estava presente. Eu devia estar com algum pensamento girando aqui, entendeu? E, de repente, eu me dou conta que o tucano veio voando na minha direção, assim, ó, e desviou. Na verdade, ele estava me chamando a atenção, ó. Acorda! Volta, Luiz! Eu caí sentado, literalmente, na estrada de terra e comecei a rir, porque eu falei, maravilha, obrigado. Nem volta, né? Solta para o Luiz. Você pregou no Luiz de novo. Solta dele. O tucano, entendeu? Veja bem, isso... Você vai falar, isso aí é bobagem, isso é uma interpretação, isso aí pode ser misticismo. Não, eu estou contando uma experiência, entendeu? Ponto. Não estou dizendo A, B, C, D, mas é uma experiência, entendeu? E que todos nós experimentamos essas coisas. Isso não vamos dizer assim, exclusivo A, B, C ou D. Todo mundo experimenta no seu cotidiano. Isso. Vai de você estar atento ou não, não é privilégio de ninguém, não. Vai de você estar atento a isso ou não e não ficar levando isso para o sincronismo, está mandando um sinal. Que sinal? Você é o sinal, não tem sinal, ninguém está te mandando sinal de nada. É só você não deixar a cabeça ir para esses lugares, né? E olhar para a vida a espontaneidade de todas as coisas o tempo todo. O que é a beleza para a Anitta? A beleza? Olha, de verdade mesmo, a beleza para mim, tudo é belo. Tudo é belo. Até uma imagem que antes eu tinha dificuldade em ver, que é, sabe quando dois animais selvagens e eles entram em conflito, ou mesmo no momento de caça, até aquilo, isso hoje eu olho, eu falo, existe beleza naquilo, porque é a vida se dando. Em tudo que a vida se dá, tem beleza. É lindo demais a vida se dando. Não importa o quê, não importa o que aconteça, é bonito a vida se dando. E o motivo da gente estar aqui é esse, é enxergar se pessoinha da África enxergar a beleza do que existe ali, ela realiza a verdade e ela fica feliz. É louco desse jeito. É paradoxal esse lugar. É muito doido isso daqui. É um paradoxo maravilhoso e para mim a beleza é a espontaneidade da vida. E a arte, o que é? A arte, a real arte para mim hoje em dia, né, Anitta realizada, eu vejo que é tudo que é belo e tem vida. Tudo que é belo que tenha vida, que flua vida através daquilo ali. E tudo flui vida.
Mas tem uns que fluem mais, outros que fluem menos. Então, que nem eu vejo, eu vou falar um negócio aqui também, que o povo arrepia às vezes. Você pega um quadro maravilhoso que alguém pintou, é lindo, não estou desprezando o quadro maravilhoso que alguém pintou. Maravilhoso, tá lindo, tá bonito, tá lá parado. Aí você pega, para na esquina aqui, ó, não precisa ir longe não precisa ir no Caribe. Para na esquina aqui, olha ali o sol se pondo, de verdade mesmo. Qualquer dia, não precisa lembrar do sol, da memória do sol de 1950 que você viu lá, não sei não onde, é hoje, agora. Vai ali. Não tem coisa mais linda do que aquilo. Não tem coisa mais linda do que aquilo. Olha uma formiguinha andando. Qualquer formiguinha andando, carregando qualquer coisa, fica observando aquilo lá, em plena presença. Não tem coisa mais linda do que aquilo. Então, isso para mim é arte. O céu é uma arte escancarada todo dia. Todo dia. Tem uma arte escancarada na cabeça da gente. Para a gente contemplar, entendeu? Então, ali, para mim, eu acho que a arte, hoje em dia, assim, é tudo que tem vida mesmo. Movimento de vida, essa impermanência, sabe? Isso aí, para mim, que é a maior arte que tem. Não tem mais. Você acha que existe a ignorância? Ignorância? Eu acho que a gente é ignorante quando a gente não reconhece todas essas coisas. Aí a gente se coloca num modo ignorante, porque é limitado, né? A ignorância é uma limitação. E quando eu estou limitado, isso é que é ignorante. Eu estou ignorante da amplitude de tudo, da simplicidade magnífica da vida, né? Quando eu sou ignorante disso, quando eu estou alienado disso, eu sou um ignorante, porque eu estou vivendo uma limitação, né? Uma limitação. Eu estou vivendo, acreditando no que meus aí aqui estão vendo a partir do projetor que eu estou lá. Tomou um tapa do tucano ali, aquele ali se colocou num modo ignorante por um momento, e o tucano veio falar: ô, você consegue mais que isso? Perfeito, perfeito. Você consegue mais que isso? Vamos. E ali foi uma expressão de arte na sua frente, viu? O tucano ainda, né? Opa, volta. Para mim é isso daí. E é uma delícia viver assim, porque eu acho que eu ver, você olha e fala: ok, concordo. O que eu posso fazer com isso? Ou não fazer, né? Porque às vezes a não ação também é uma coisa inteligente. Não é tudo que você tem que agir. Mas a gente pensa que a gente decidiu agir, né? Por exemplo, eu me movimentar aqui na cadeira foi o corpo que necessitou se movimentar, eu não decidi nada. Ou eu estar com vontade de tomar um gole d'água, foi o meu corpo que falou água, 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 água. Certo? A gente não decide nada. Nesse sentido, a gente segue, né? E tenta seguir de os uma instintos, forma né? Os instintos, vem, instinto puxa, você vai. Mais fluido, mais fluido. Anitta, conta como é que você gostaria de a gente encerrar esse papo por hoje, porque vai ter outros, com certeza. Entendeu? Encerrar, não vai encerrar nada mesmo, não, viu? Não, encerrar a gravação, que eu vou apertar o botão aqui. Pá! Só dá um stop na gravação, porque encerrar não vai dar para encerrar. Mas por hoje é deixar mesmo essa única certeza que existe, né? Que a certeza da vida mesmo, que não tem, da simplicidade das coisas. E quanto mais você se permitir a não saber nada, mais essa ingenuidade, essa inocência vem. E você começa a sair, permitindo que a inocência floresça, você começa a ser um curioso da vida. Você solta as certezas, e aí você se torna um curioso. Deixa eu ver o que tem para além do que já sei. Eu até falo assim, estou sentado numa cadeira de sabedor. Já sei isso, isso, isso. Troca de cadeira. Vai para a cadeira do não sei. E aí você dá aquele eis-me aqui, sabe? Que é a verdadeira devoção. É quando eu viro um devoto da vida. Vida, me mostra, me ensina, sabe? Vida, me mostre tudo o que não sei. Tudo o que achei que sabia, eu deixo ali naquela cadeira. E agora eu venho para essa, me permitindo a saber alguma coisa, porque até hoje eu não soube nada. Foi isso que eu fiz comigo, numa rampa, um dia de noite até. Me permita saber tudo o que não sei, que achei que sabia. E aí vem um trabalho muito bonito e desafiador de desapego. Você precisa realmente desapegar de tudo, 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 tudo. A ideia que você tem do teu pai, da tua mãe, de você, as crenças religiosas, tudo, tudo. Você tem que estar disposto a isso. Disposição. Disposição. Anitta, maravilhosa a conversa. Muito obrigado, entendeu? Te encontrar. Foi uma bênção no bom sentido da palavra, entendeu? A gente vai conversar de novo. Para mim também. E aí essa conversa nossa vai estar disponível para as pessoas aí. Obrigado.
Eu que agradeço de coração, viu? Por a gente ter se encontrado, né, nessa espontaneidade toda. Uma delícia, muito mesmo. Estou extremamente grata. Tá bom, tchau, tchau. Tchau.